Bem-vindos a um vlog de pendências. Eu tava tentando definir o que seria o dia de hoje e eu pensei, meu Deus, eu tenho que resolver as pendências da semana. Mas é claro que, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz hoje foi ir pra academia. E eu acho que isso de vir pra academia pra pegar peso 3 vezes por semana e deixar 2 dias caminhando para descansar, acho que deu resultado. Hoje eu me senti bem melhor. Eu tava com muita dificuldade para aumentar meu peso. Hoje eu não aumentei, peguei o mesmo peso que eu já tava pegando. Mas eu senti muita, assim, foi muito mais fácil para mim. Eu tinha muito mais energia. Então acho que é esse o caminho mesmo. Eu tava vindo todos os dias, acabava me matando e fazia 5 sessões por semana, mas nenhuma sessão era assim lá no topo, sabe? Eram 5 sessões que acabavam ficando 5 sessões medíocres. E aí hoje eu senti que dá para ir mais. Então acho que foi uma boa decisão essa, de pegar as terças e quintas para caminhar enquanto eu escrevo em casa. Nem sempre mais é mais, né? A gente já tem de tudo no YouTube, né? Vlog de rotina, vlog de escrita, vlog de leitura, vlog de compras, vlog, sei lá, de supermercado, de faxina, de tudo. Será que tem vlog de pendências? Hoje a gente vai descobrir. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias super simples. E se você não é novo aqui, você já me conhece e tal, e se você acompanhou os vlogs dessa semana, você sabe que foi o quê? Segunda foi feriado, eu não fiz vlog, e eu descansei, e na quarta também eu não fiz vlog porque na terça, enfim, vamos pular essa parte, eu tava tão cansada na quarta que eu não fiz vlog, não trabalhei, e aí as coisas acumulam, né? Porque não dá pra sair impune nessa vida. Então, normalmente, às sextas-feiras é um vlog mais relaxado, mais tranquilo, porque eu já terminei todas as minhas obrigações da semana e tal, mas hoje é diferente. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu já sei algumas coisas que eu vou fazer. Normalmente, às sextas à noite, eu gosto de compartilhar alguma dica, alguma coisa legal pra gente aproveitar a sexta-noite em casa, pra gente, como eu posso dizer, dar as boas-vindas ao fim de semana de uma forma romântica, eu diria, preparando alguma coisinha gostosa e tal, sem ser um jantar muito elaborado, nada disso, alguma coisa pra gente comer vendo TV e tal. E hoje não vai ser diferente, mas é algo que não requer preparo durante o dia. À tarde a gente deve ir ao supermercado, comprar algumas coisinhas que eu preciso. Então, hoje vamos ao supermercado, eu sei que vocês adoram, mas amanhã é de trabalho. Amanhã, não amanhã, o dia de amanhã. Amanhã de hoje é de trabalho. Eu tenho que terminar de editar meus vlogs, tenho que terminar como eu posso dizer, de agendar as coisas para as redes sociais semana que vem e tal. E bom, vamos lá começar e vamos ver o que mais que a gente tem para resolver pela frente. Lá fora é branco, vidro embaçado, café na mão, meias grossas, moletom velho, lista de coisa e concentração, tanta aba aberta na cabeça. Temos essa pendência para resolver por aqui. Se você viu o vlog de ontem, a gente foi na IKEA novamente. O Chris tirou essa mesa aqui. Essa mesa, na verdade, a gente tinha comprado para quebrar um galho na pandemia. Lembra da pandemia? Quando a gente comprou muitas coisas pra gente resolver problemas. Então, o Chris, obviamente, ia pro escritório todos os dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia, ele precisou trabalhar de casa e não tinha onde trabalhar. E aí a gente foi na IKEA e comprou essa... Aliás, acho que a gente nem foi a gente foi na IKEA, né, amor? E nem podia entrar na IKEA. Você comprava online e eles colocavam dentro do carro pra você. E foi assim que veio essa mesa. Aliás, não, a gente não tinha o carro ainda. Porque se foi no início da pandemia, a gente comprou o carro, sei lá, depois já tinha uns meses de pandemia.
Nem lembro. Enfim. E aí a gente pensou que ia usar só algumas semanas, né? E a mesa tá aqui há 5 anos. Muito boa essa mesa. Foi muito barata. Acho que é uma das mesas mais baratas da IKEA. Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer com ela. Ah, sim. Por que ele comprou outra? Eu expliquei nos outros vlogs. Ela é muito curta aqui, tá vendo? Então quando ele colocava o braço, né? Porque tem que colocar monitor, um montão de coisa. Ele ficava sem ter onde apoiar o cotovelo e passou a doer o antebraço dele. Então ele comprou uma mesa que é mais profunda. Então a gente tem que resolver isso hoje também. Isso daqui eu já posso jogar fora, amor? Ou você ainda vai precisar? Arrumando o que sempre deixo de canto por aí. Sexta-feira fria, neve na janela. Eu tô de pijama de boas na minha tela. Apago as pendências uma por uma enquanto o mundo lá fora congela na rua. Acabei de mandar um e-mail agora pra newsletter. Quer dizer, acabei de mandar não. Acabei de agendar. Vai pra todo mundo no domingo com os personagens. Ontem eu mostrei aqui no vlog que eu fiz umas gravuras deles e tal, meio que criando uma ideia do que serão. E aí eu mandei pra newsletter, pra quem é inscrito na newsletter, já como eu posso dizer assim, ai, esqueci a palavra. É sexta-feira. Sexta-feira eu já não lembro mais as palavras. Uma prévia é a palavra. Uma prévia das personagens, explicando, não explicando muito, mas deixando assim no ar o que seria cada uma das protagonistas. São 3, são 2 mulheres e um gato, uma gata. E, bom, e aí o que tem de especial com elas, ou qual é o dilema delas e tal. E aí eu fiz um post na newsletter sobre isso, e também dando um update como tá a minha procura por um mentor para me ajudar, como é que tá, por que eu ainda não mandei o primeiro capítulo pra newsletter e tal. Meio que o pontapé inicial. Então eu mandei, e no domingo as pessoas que são inscritas devem receber e já vão ficar sabendo mais ou menos como é que são as personagens e tal. E eu vou aproveitar também criar mais imagens. Eu até comentei que mais pra frente na newsletter vocês vão receber. Tô pensando em aproveitar, já que eu criei essas personagens bem legais, né? As gravuras delas, assim, digamos, a ilustração delas, e talvez pensar em algumas outras coisas legais. Eu, por exemplo, já vou começar a pensar em imprimir pra mim, pra eu colocar no meu planner e tal, e eu vou ver como é que eu posso compartilhar isso lá também, pra vocês terem acesso. E o que mais que eu ia falar? Tinha mais coisas que eu queria falar sobre. Eu fico tranquila, organizando a vida em cada planilha. Notificação piscando, mas eu respondo só quando dá. Planos jogados na mesa, papel. Você viu o vlog de ontem que a gente foi na IKEA? Eu comprei esse, posso dizer, um biscoito, umas bolachas e tal. É de centeio, de centeio. Porque eu tava morrendo de fome e tal. E, gente, não tem gosto de nada. Mas a gente comeu, ó, tudo isso aqui. Acho que a gente comeu, cada um comeu uns 3, é bem grande assim. A gente comeu no caminho que a gente tava com muita fome. E, bom, como eu não jogo comida fora, eu vou aproveitar isso daqui. Acho que eu vou colocar um queijo cottage por cima e vou comer, porque tá, pelo menos não é ruim. Vamos olhar pelo lado bom, não é ruim, só não tem gosto de nada, não tem gosto de nada, nem bom nem ruim. Então a gente bota o cottage que é bom e aí fica bom, né? Vou colocar um queijo cottage, você quer? Quer? Quero. Bom sal pra mim. Quê? Põe sal. Sal também? Olha só que estranho, quando você vira, ele é totalmente diferente embaixo. Detalhe que se viesse com essa parte pra cima, eu acho que eu não comeria. Eu acharia que tá estragado. Vontade de parar, mas se eu fechar tudo agora, sei que não vou dormir. Então eu respiro profundo e volto pro que eu tenho que cumprir. Sexta-feira fria, neve na janela. Eu tô de pijama de boas na minha tela. Apago as pendências uma por uma enquanto o mundo lá fora congela na rua. E uma outra novidade também é que eu criei um canal. É um canal? Como se chama? Um servidor? Uma comunidade? Lá no Discord pra gente conversar. Porque eu acho que aqui no YouTube às vezes fica muito, como eu posso dizer, uma via, sabe? Eu falo, eu sei que vocês sempre têm a opção de ir lá nos comentários e comentar, mas mesmo nos comentários eu acho que às vezes as pessoas ficam desencorajadas e com razão, porque eu, pelo menos quando eu vou fazer um comentário, sempre me dá essa impressão, quando eu tô do outro lado, quando eu tô vendo um conteúdo e eu vou
postar o comentário, eu sempre me sinto assim, como eu posso explicar? Como se eu estivesse mandando a mensagem e tendo a esperança de que aquela pessoa vai ler minha mensagem entre tantas e vai responder e vai dar continuidade à conversa. E do ponto de vista também de criadora de conteúdo, eu que tô aqui desse lado, vou falar pra vocês, é uma bagunça. E inclusive eu não sei o que tem acontecido com o YouTube, que às vezes os comentários ficam desorganizados mesmo no meu, como eu posso dizer, na minha área de administração do canal. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu entro no YouTube, tem primeiro tem um painel de controles, onde eu vejo mais ou menos o resumo das coisas. Sei lá, quantos views teve o último vídeo, como tá o crescimento de seguidores e os últimos 3 comentários, se eu não me engano e tal. Só que dali eu não posso fazer nada. Eu só vejo e aí eu clico e vou para as abas de cada coisa. Uma delas é a aba de comentários para responder os comentários de vocês. E às vezes acontece de eu entrar ali, eu tá vendo o comentário de alguém e quando eu vou na aba para eu responder os comentários, eu não consigo achar esse comentário. Talvez eu esteja ficando velha, mas já aconteceu mais de uma vez, assim. Aí depois de um tempo, depois de uns dias, eu vejo que o comentário aparece para eu responder, porque o YouTube vai me mostrando os que eu ainda tenho que responder. E mesmo assim, eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, vocês sabem, e às vezes eu tenho que lembrar de ir lá e responder, e eu gostaria de ter mais esse contato. Então eu sei que do meu lado, às vezes é um pouco complexo para eu chegar até você, e quando eu tenho que deixar o comentário para algum outro criador de conteúdo, eu me sinto sempre, sabe, parece que tem uma barreira entre a gente, e eu não queria que tivesse essa barreira entre eu e você. Então eu pensei, bom, vou criar uma comunidade no Discord que é de graça para todo mundo pode ter acesso e tal, e lá a gente pode organizar os temas. Então eu até criei dentro da comunidade uma aba para quem quiser saber mais sobre o livro, até mesmo para não ficar aqui repetindo. Às vezes você só vem por causa das receitas ou vem para ver como é que é o dia a dia aqui em Toronto, vem para as compras e tal, e eu tô aqui falando sobre o livro e tal. Então lá a gente pode ir mais a fundo se você tiver alguma dúvida. Também vou pedir opiniões de como vai a história e tal, além da newsletter, é claro. Então eu vou deixar, então você pode ir lá. E aí também eu quero aproveitar e a gente poder conversar mais sobre comida e mais a fundo nas coisas, sabe? Poder conversar sobre as comidas que eu posto aqui, sobre se você quiser me perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, lá e mais a fundo. E lá também é um bom lugar para eu poder postar o meu outro conteúdo em texto e tal. O que mais que eu pensei em fazer lá? Talvez mais pra frente a gente pode fazer um clube de leitura, quem sabe? Enfim, infinitas possibilidades. Então, eu vou deixar o link aqui do Discord que eu criei. Por favor, não me deixem falando sozinha lá. Esse é o maior medo. Sempre que eu penso em criar comunidade, eu penso, mas será que alguém vai lá falar comigo? Então eu vou deixar o link aqui. Eu criei lá no Discord pra você ir lá, se inscrever de graça, e a gente conversa lá. E a gente pode criar uma comunidade bem legal, até mesmo pra eu entender mais o que vocês querem aqui no canal, pra eu trazer mais coisas do que vocês querem, né? Bom, e é isso. E continuar com o meu dia. Eu falei que o dia hoje ia ser de pendências, tá vendo? Eu inventei um novo tipo de vlog de pendências. Vai ver que já até existe, já tem vlog de tudo, né? Eu não sou tão original. Mas enfim, hoje o dia foi pra resolver pendências. Eu tava com isso pendente na minha cabeça há um tempão e hoje foi o dia que eu finalmente resolvi. Aqui não é isso que a gente tem que levar? É. Mais alguma coisa? O que você veio levar comprar? torradinha pro fim de semana? Olha, muffin de pistache. Pô, parece bom, né? Posso tentar fazer. Nossa, mas esse verde é artificial. É, bem artificial. Tem um pouco menos caloria que o de nozes. Banana com chocolate. O que é isso daqui? Ah, semente de papoula. Parece ser bom, né? Parece bom. E aí, qual que a gente leva essa semana? Tem o de alho, sal marinho e o de alho com pimenta. Alho hoje, essa semana? Acho que a gente levou Semana alho passada, com pimenta, a não gente foi? levou semana passada. Leva o de alho.
Só alho? É. Mais um? A gente já tá levando tortilha, né? É melhor levar só um. A gente precisa de queijo pra colocar em cima. Qual queijo? Sabe aquele queijo mexicano? Eu sempre esqueço o nome, cotija? Como é que é? Olha, Você lembra o nome? deve estar ali, talvez. Qual que é esse daqui? Ou aqui ou ali. Acho que aqui estão mais aqueles queijos americanos. Você sabe qual queijo que eu tô falando, né? Eu já vi ele, eu não lembro de ter comido, mas eu já vi ele no venda. Na verdade, eu nunca comprei. Então, eu não sei nem como é que é uma embalagem desse queijo. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Esse daqui é queijo de cabra, né? Eu achava que ele era tipo isso, Tipo assim. esse. É, eu também achei. Tipo Não. numa embalagem assim, que eu lembro. Vai ser importante esse queijo? Queijo de cabra. Hoje tá cheio de queijo de cabra, né? Ah, queijo de pico. Ah, deve Esse ser aqui. por aqui, ó. Não. É esse o mais barato? Ou a gente tá com sorte? Não, não sei. Goat cheese, eu acho, não? Gente, só tem queijo de cabra. Só. Você tem queijo o quê? Queijo de cabra. Hã? Gostou pra caramba, né? Ai, esse queijo foi horrível. Mais pro lado do outro lado, eu acho, o queijo ali. Talvez olhar ali do outro lado. Esse é aquele queijo português, ó, que parece queijo Minas. Não. Queijo de pico. Barato. Ah, não. Ele é o preço de cima ou o preço de baixo? Eu acho que é de baixo. Nossa, não, é de baixo. R$2,99. É. Barato, né? Quanto tá o total? 12 e pouco. Ele é grande, né? Eu acho que tem ali do outro Eu lado acho que também, então a gente pode eu levar acho. mussarela. Deixa eu ver se tem do outro lado ali, que eu acho que tem queijo aqui também, eu acho. Aí, ó. Tem queijo latino-americano. Ah, aqui do lado. Esse aqui, Olha o preço. não sei. Tem dois. Ah, tá, porque tem esse queso fresco e esse queso cotija. Nenhum dos dois tem preço. Jalapeño. Leva um grande desse? Acho que não. Ou dois pequenos? Você que é Tem chefe. uns que estão meio murchinhos. Esse aqui tá bonito. Cadê? Esse daqui, ó. Um só, tá bom? Então, Ou quer levar mais de uma pimenta? Mais de um tipo de pimenta? Não faz, eu não sei. Você acha que combina colocar esses tomatilhos? Acho que sim. Em cima? É. Uns 3. Não é muita coisa, não? Você acha que é muita coisa? Não sei, perguntando. Não vai estragar lá, não. Não é tão... Não, porque eu vou botar no nacho. Em cima? É, Você acha que é muita coisa? tá bom. Tô Porque eu já vou perguntando. levar outra coisa verde também, que eu vou levar coentro. Não tô falando tirar tudo, amor. Ah, você disse que tem São muito 3 tomate? tomates, é muita coisa. Não, eu tô pensando se precisa de tomate. Ah, tá. Porque já tem o jalapeño verde. Eu vou comprar coentro. Ah, tá. Compra... Não faz isso assim. Tomate? Não, não. Cuidado aí. Leva aquela pimenta vermelha. Tá bom. Vou pegar a pimenta vermelha, então. Vou pegar coentro, tá? Agora, qual que é o coentro que eu nunca sei? É mais bonita. Tá escrito cilantro aqui? Calma aí. Cilantro.
Pronto, acho que eu peguei tudo que eu preciso pro... Tô. Deixa eu comprar leite logo. Sempre, né? Não. Deve estar aqui. Esse não é pros nachos de hoje, é porque eu preciso, que eu gosto de ter em casa, aquele Old Bay. Sei. E acho que deve estar lá. Tá mais pra frente, talvez. Ali. Confuso? Confuso, né? A gente acha aqui. Aliás, eu não tô vendo onde fica a parte de ervas. Já não achei ainda. Era... Gente, acho que era ali atrás, mas não tá mais lá. Ali, ó, não? Ali na frente. Ah, podia ver se tinha o café descafeinado que a gente queria, lembra? Oi? Podia ver se tinha um café descafeinado. Mas como que você quer? Eu queria em pod. Pra quê? Em pod, da Keurig. Ah, tá. Vai ser ali. Porque eu acho que, obviamente, no Costco vai ser muito mais barato, mas acho que vai ter só aqueles pacotes enormes. Não. Pô, se bem que eu vou te falar que aqui é quase o preço do pacote grandão do Costco. R$ 8,50 12. Você acha que vale a pena? Essa marca deles. Ah, tem no Starbucks, deixa eu ver. Vou levar esse aqui pra fazer pra mim. Tá bom. Moído. Bem, Esse é o quê? fazer filtrado. Tá. Por quê? Ah, tá. Eu faço filtrado na caneca. Ah, mas eu queria levar pod, que é mais fácil. Porque normalmente já é quando eu vou tomar, sei lá, meu último café. Ainda vou pegar. Eu não vou parar pra filtrar. Preparo. Você vai? Pra mim eu passo, não tem problema não. Ah, porque você faz na Nespresso. É. O do Starbucks tá R$14,99 10. E a marca do PC tá R$8,50 12. Caraca, ele fez essa grana. Vamos levar a marca do PC, né? Tem outros não, mas... Não. É. Acho que vai ser essa mesmo. Vai ser essa a escolhida. Porque tá na promoção também. Porque eu fico meio assim de gastar dinheiro com café descafeinado, né? Não é café. Não. Mas você precisa? Eu preciso, porque às vezes eu fico com vontade de tomar depois que eu já tomei, sei lá, umas 2 xícaras de manhã, me dá vontade de tomar a terceira, eu não queria tomar café É a nada. mesma coisa Por isso comigo, é. E por isso que eu quero cápsula, porque eu sei que eu não vou pegar pra fazer filtrado já no meio da manhã. Deve estar aqui, ó. Aqui. Voltei. Nossa, tá um pouco, né? Essa 2%. Pô, 7,44 isso. Olha, agora que passou o Dia dos Namorados, né? Estão se livrando de tudo. Mas esse daqui, mesmo assim, ó, Ainda é 168 gramas. Se você comprar a barra, é melhor, não. É, não sei. 100 gramas. É, o Lindt tá barato. Quer levar o Lindt? Pode ser. Quer ver se... Quer ver se... Tem barra de chocolate? Não. Tony? Ah, é. Vamos levar a Tony. Tinha aqui? Não lembro. Acho que foi aqui que você comprou o Tony? Acho que foi no Sobs que eu comprei. No Sobs ou no Longos, eu acho. Não tem, Não não. tem Tonys. Ali, ó, R$15,99 aquela embalagem aqui, ó. Vem Vamos ver quantas essa aqui. gramas? 150 onde? É, então tá barato, Tá metade barato do aqui, ó. preço. Tô? Só, 12,49, 300 gramas. É verdade. E eu gosto mais do que aquela trufa. Quer levar um desse? Ah, é porque você não gosta de chocolate ao leite, né? Não, pode levar, se quiser pode levar, não ligo não. Ou você quer levar um desse menor Senão a aqui? gente pode levar aquele ali, ó, que tem 2 por 8. A gente leva um do que eu gosto e outro do que você Tá bom. gosta. Qual que você tá levando? Dark. Esse é... Dark Hazelnuts. Double Milk Chocolate. Vamos levar o hazelnut.
Acho que eu peguei tudo que precisava. Tá. Card. Thank you for shopping with us. Nossa, olha que bonita essa. Gostei do preço. Oi? Quê? Gostei do preço. Barata, né? É porque acho que é depois do Valentine's Day, Esse deve aqui tá tem tudo barato. promoção também. Essa eu não gosto, não. 50%. Ó, 50% off. Com vaso ainda. É, o bom é que vem com vaso. Ali, aquela que tem lá em casa. Aquela é igual que você tá plantando lá, né? É. Olha, tem cores novas dessa daqui. A tulipa plantada aqui, você tá. Ah, legal. Mas essa é a tulipa mesmo? Da outra vez a gente levou achando que era tulipa e não era. Essa é, ó. Ah, legal essa daqui, ó. Vou levar essa daqui, então. Esse vaso não vai caber. Não cabe. Ai, não tem outro vaso. Eu não tenho nenhum aqui pra trocar com ele. Deixa eu pensar aqui. Ah! Tava cheio d'água. Ah. Mas acho que ele também é pequeno. Ele até cabe. Ah, tá cheio d'água. Ele até cabe nesse daqui, fica até melhor. Mas esse daqui não entra aqui. Eu não encontro o vaso maior. Esse aqui fica, acho que um pouco melhor, pelo menos quebra o galho. Ah, esse também não cabe. Essa é a nossa situação neste momento. Não tem vaso para planta nova. Acho que ela tem que ver isso. Ah, mas não queria ver isso no final de semana. Talvez semana que vem eu vejo. Vou colocar algum pratinho, alguma coisa ali, pelo menos para poder molhar. Porque eu não encontro vaso maior que esse daqui. Acho que é o maior que eu já encontrei até agora. Eu tenho que ir lá na Home Sense, que é a loja, tipo, de descontos, assim, de decoração. Que é tipo... É, a Winners, né? Porque acho que na Dollarama esse vai ser o máximo que eu encontro. Nem na IKEA. Na IKEA o único que eu vi que era um pouco maior ontem eu não gostei. Achei meio feinho. Tem que procurar ver onde eu encontro vasos maiores e bonitos. Bom, então agora eu vou fazer a nossa comidinha de sexta-feira à noite. E fui no mercado, comprei algumas coisas que eu precisava. Mas basicamente a gente vai usar os nachos com carne moída. Deixei a carne moída descongelando aqui. Cadê? Descongelei a carne certa, né? Carne moída. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar os nachos e vou... Primeiro eu vou fazer a carne moída com alguns temperinhos. Deixa eu ver o que eu vou usar. Vou usar... Ai, qual é o outro? Cominho, que eu também gosto de cominho na carne. Vou colocar um pouquinho de pasta de tomate, que é... Como é que é pasta de tomate? É pasta de tomate, né, em português? Extrato de tomate, lembrei o nome. Assim, uma colherada só de extrato de tomate, só pra dar um vermelhinho e deixar um pouquinho mais molhadinha a carne. E vamos colocar... Comprei um jalapeño e comprei 2 pimentas dessa, que eu não sei o nome. Essa é a chili pepper? Não sei, é. Basicamente, eu não tenho muita receita não. Basicamente o que eu faço a carne moída na frigideira com um pouco de cebola, a pimenta que eu tiver em casa, jogo uns temperos, cominho, pimenta e tal. Como eu falei, um pouquinho de pasta de tomate, de extrato de tomate, só para dar um vermelhinho. E aí eu vou colocar
Vou colocar o nacho numa bandeja, numa assadeira e vou jogar essa carne por cima e completar com queijo. Eu comprei esse queijo, que é um queijo típico mexicano, que normalmente é o queijo que eles usam em tacos, nesses pratos, que é o queso cotija. Eu não sei se existe esse nome no Brasil, se tem uma tradução para ele, mas se você não achar, pode usar a mussarela, pode usar o queijo que você tiver, o queijo que você gostar. Você coloca por cima e aí a gente leva ao forno por uns 5 a 10 minutos, dá uma olhadinha até o queijo derreter, basicamente, e serve. Abre uma garrafa de vinho, ou uma tequila, ou faz umas margaritas, enfim. E tá pronta a sexta-noite, pra gente aproveitar a sexta-noite. E como eu sempre falo, melhor momento da semana pra gente construir memórias. Vamos lá? Cheguei cedo na cozinha, você rindo no portão. Tá chovendo lá pra fora. Eu tava agora experimentando o queijo, que na verdade eu acho que eu deveria até ter ralado, acho que ficou mais fácil de colocar por cima, mas tudo bem. Vamos continuar com o plano aqui. A gente tava experimentando e tem gosto de queijo prato. Então, se você quiser, você pode usar queijo prato mesmo. Você não tá comendo como queijo prato? Gostoso. Flor de irmão, abro o armário, pego o milho, você encosta. Eu hoje quero fazer bem picante, mas quando eu quero às vezes neutralizar um pouco a pimenta, não quero que fique tão forte, o que eu faço, eu fervo água, coloco a pimenta na tigela e cubro com essa água fervente e deixo ali enquanto eu tô fazendo os outros preparos, e isso é o suficiente para ela não ficar tão ardida. Eu faço isso muito com a cebola também. Se eu quero botar cebola na pizza, por exemplo, para ela não ficar tão forte. Aliás, agora só cortando esse pimenta, eu tô sentindo meu nariz já coçando. Talvez eu faça isso, não sei. Vou perguntar pro Cris o que ele acha. Não sei se a gente encara. Tô tentando cortar o mais fininho possível, mas eu ainda não sei se a gente encara assim ou se eu vou mergulhar em água fervente. Eu até falei que eu ia botar outra pimenta vermelha na carne, uma pimenta calabresa, eu nem coloquei porque já tenho essas duas pimentas aqui. Eu pensei, não, nem pimenta do reino eu coloquei na carne. Mas assim, uma coisa que eu sempre faço aqui no vlog, que eu sempre falo é, assim, faz o que você achar melhor. Assim, inspire-se nessa ideia. Pense assim, que legal, posso fazer alguma coisa hoje à noite e tal, alguma coisa inspirada nisso. Mas use os ingredientes que você tiver em casa e também o que você gostar. Sei lá, às vezes você não gosta de pimenta, sabe? Refoga na cebola e no alho e tá ótimo. Aqui ninguém julga ninguém, entendeu? Comida não se julga. Pica o tomate em silêncio, mas fala tudo com a mão. Nachos na sexta-feira, você dançando a panela no fogo. A gente erra a receita inteira, mas acerta esse nosso jogo. Abro o vinho devagar, 2 taças, seu sorriso solto. Nachos na sexta-feira, e o resto eu deixo em seu rosto. O queijo derrete lento, como o tempo perto de você. Guacamole no seu dedo, e você vem me oferecer. Vem, vem. Salsa escorrendo na boca, a gente rindo sem razão. Seu cabelo em minha cara, me perdendo em sua mão. Nachos na